cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, porque todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Aleluia. Oremos, mesmo assentados. Deus Santo, grandioso Deus, Pai de misericórdia, de bondade infinita, em Tua presença, Senhor, nós estamos para, em gratidão, ó Pai, a Tua casa nos dirigimos, para reconhecer, ó Pai, a nossa pequenez diante de Ti, para reconhecer que nada somos sem o Teu poder em nossas vidas, para agradecer, ó Pai, porque os nossos caminhos, os nossos planos não são os Teus planos e os Teus caminhos, porque tantas vezes nós queremos algo, ó Pai, que não é bom, mas o Senhor que nos ama, o Senhor que nos protege, o Senhor que quer o melhor para nós, nos faz andar em caminhos diferentes dos nossos corações. Obrigado, ó Pai, porque Tu és o Senhor que preside as nossas vidas. Obrigado porque o Teu Espírito, Senhor, nos traz à Tua casa, para nesta noite podermos aqui, ó Pai, juntamente com os irmãos, com nossas irmãs, e podermos celebrar, ó Pai, na beleza da Tua santidade, de entoarmos louvores, de podermos ler a Tua palavra, de podermos ouvir, Senhor, sobre tudo e principalmente o alimento que é a verdade contida, que é essa palavra, que é a verdade do Senhor aos nossos corações, revelada aos homens, aquela que é capaz de alimentar, aquela que é suficientemente forte para nos manter fortes ante as investidas deste mundo tão tenebroso. Obrigado, Senhor, que nesta noite, nesses instantes que passarmos aqui, possamos, Senhor, perceber a riqueza, Senhor, da Tua presença, possamos sair daqui revigorados, renovados e fortalecidos. Nós Te rogamos e Te suplicamos que o Senhor aceite, ó Pai, de cada um de nós, aqueles que já estão aqui, os que irão chegar, o louvor, ó Pai, e toda a exaltação e celebração a Ti, Senhor, que o Senhor possa receber de nós o culto verdadeiro de verdadeiros adoradores. Em nome do Senhor Jesus, nós Te rogamos, pedimos e suplicamos, nós Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Sublime majestade e glória sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor e os hinos de vitória dos que de Ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Os altos céus, louvor a Deus ressoam de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do Seu bem-feitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, Teus filhos vês prostrados perante o brilho da suprema luz, pois o pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Cantai louvores que alcancem os céus. Amém, irmãos. Eu quero convidá-los a
aqueles que puderem ficar de pé e abrir suas Bíblias e os seus respectivos aplicativos, no livro da carta de Paulo aos Efésios, o capítulo de número 2, a partir do verso 1. Efésios 2, iniciando a partir do verso 1. Amém? Efésios 2. Os amados vão desta vez apenas acompanhar a leitura e eu vou fazê-la sozinho aqui. Diz assim, Efésios 2, capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, completamente mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Não precisa dizer mais nada não. Já está entendido, Mr. Jones? Já, né? Está claro o texto, né? O apóstolo Paulo nunca mentiu, sobretudo nesse sentido, de quando ele dizia outras vezes que conseguia falar vários idiomas, várias línguas, mas preferia ser claro. E aqui Paulo está, eu diria, claro como o sol do meio-dia. O sol do meio-dia é claro. A palavra de Paulo é aos irmãos de Efésios. Em Éfeso estava uma igreja que carecia das instruções do apóstolo, do mestre, aqui na terra, deles, né? Pai na fé. E ele fala aqui o resumo, que não é o resumo da vida dos irmãos de Éfeso, é o resumo de nossas vidas, do plano salvador de Cristo, do processo, de como aconteceu, de como da benevolência, da misericórdia suprema do Pai sobre pecadores desgraçados que éramos. Outrora vivíamos sobre os desígnios do nosso coração. Estava falando para eles, está falando para nós. Essa palavra, ela ecoa e ecoará nos séculos vindouros, e até aqui chegou a nós. Fala de mim, fala de você, dessa necessidade de nós reconhecermos diariamente deste amor que não tem como denominá-lo, não tem como medi-lo, que o Senhor nos amou desta forma,
tendo nós absolutamente nada de importante para Deus. Verso 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, entender que é só do Senhor. Nós não temos absolutamente nenhuma participação com isso. Falávamos isso hoje na escola dominical, que é bom que os irmãos venham, aqueles que não estão vindo, aproveitar para convidar de novo. Que se o Senhor for dar o que nós merecemos, é a morte eterna. Não ore desse jeito. Senhor, me dá o que eu mereço. Não ore. É, pastor? É perigoso. Porque se o Senhor atender, aí você está morto. O resto da eternidade. Era o que nós merecíamos. Mortos em delitos e pecados. Totalmente sem condição de fazer nada por nós mesmos. Deus vem, Ele na sua misericórdia infinita, e nos alcança, na sua graça. Não vem de vós, não é por obras, absolutamente nada do que nós podemos fazer é capaz de agradar a Deus. Porque o coração humano é mau. O meu, o seu, de todos. Os líderes religiosos também. Aqueles que têm o nome nos outdoors, esses talvez sejam até mais. Somos maus. Misericórdia do Senhor, a graça que nos alcançou em bondade em Cristo Jesus. Tudo em Cristo Jesus. Amém? Tudo em Cristo Jesus. Hebreus fala que outrora, no passado, Deus nos falou de muitas maneiras, aos nossos pais, aos nossos antepassados, através de rituais, de liturgias. Hoje, nos fala através de Jesus. Oremos para esse Deus maravilhoso, que, da sua misericórdia, nos alcançou em graça, graça de um presente que nós não merecemos. Reflita aí no seu lugar, baixe sua cabeça e se coloque na frente, se desnude para Deus nesse momento. É evidentemente que Ele sabe quem é você, mas é interessante, Ele espera que você declare isso para Ele. Declare nesse instante a sua condição, a nossa condição de pecador, que necessitamos do seu perdão. Deus amado e Pai de misericórdia, a Tua palavra, Senhor, não só nesse texto, mas em tantos outros, nos fala de um Deus misericordioso, nos fala de um Pai amoroso que decidiu amar pecadores desgraçados como nós, e decidiu dar o seu Filho unigênito, sem pecados, para que viesse ao mundo o Verbo que se encarnou, viveu entre nós, sem conhecer e cometer pecados, pagou no preço, nos justificando, derramando sangue precioso na cruz do Calvário de uma vez por todas. O sangue do Cordeiro de Deus é suficiente, e foi suficiente, e continua sendo suficiente, e será suficiente para salvar o homem. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou. Obrigado porque a Tua palavra também diz que na eternidade, que é um tempo em que nada havia se materializado, que é um tempo de Deus, que é um tempo que ainda não existia absolutamente nada, o Senhor já ali havia nos eleito para sermos filhos de Deus. E é nisso que nós cremos, é nesse instante, ó Pai, que nós estamos aqui, os Teus servos e servas, reconhecendo essa graça maravilhosa, esse presente que é impagável. Nós queremos também, ó Pai, diante de Ti, confessar as nossas falhas, confessar que somos pecadores, confessar nossa fragilidade, e nós sabemos que Tu, ó Pai, como o Senhor que nos fez, sabe, conhece, esquadrinhas o nosso coração, sobre tudo aquilo que nós guardamos e escondemos no mais profundo da nossa alma, o Senhor sabe de tudo. Mas aqui nós queremos declarar, ó Pai, eu Te rogo que os Teus ouvidos estejam atentos ao louvor e à adoração e à súplica dos Teus servos e servas nesse instante. Vem, Senhor, derramar sobre nós a Tua misericórdia, o Teu perdão. Nós Te rogamos, ó Pai,
baseados na verdade da revelação da Tua palavra, de um Deus que está sempre pronto a perdoar, de um Deus que não é um apontador de pecados, de um Deus que não busca revelar a ignomínia do homem, que não busca festejar com a desgraça do homem, mas sim para oferecer a ele um novo caminho de vida. Obrigado, Senhor, porque nós fomos alvos da Tua misericórdia, da Tua graça, e hoje caminhamos na luz, resgatado das trevas, tirado dos grilhões do pecado, para andarmos na luz contigo. Somos gratos por tudo. Nos ajuda, ó Pai, a sermos fortes, a resistir às tentações deste mundo maligno e tenebroso, cujo príncipe é Satanás. Ajuda a Tua igreja, ó Pai, fortalece essa igreja sob a qual repousa, ó Pai, a verdade de que o inferno não vai prevalecer, as portas do inferno, para a Tua igreja na terra, que é poderosa não por nossa causa, que é poderosa pelo Teu Espírito, que é a força motriz desta igreja, da Tua igreja na terra. Obrigado, ó Pai, por cada servo Teu e serva Tua aqui nesta noite. Abençoa, agracia, perdoa e derrama a Tua misericórdia sobre nós. É o que nós te pedimos e te suplicamos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, ouvemos ao Senhor. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e Tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe Tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e Tu já conheces, Senhor.
irmãos? Em nome do conselho da igreja, dos membros da igreja, nós queremos nos dirigir a você que nos visita, com gratidão e feliz pela sua presença aqui conosco e poder compartilhar com os irmãos os louvores, a palavra, a leitura, daqui a pouco o ensinamento do nosso Deus aos nossos corações. Sinto extremamente feliz para, juntamente conosco, não assistir ao culto, mas também cultuar, né? Foi para isso que viemos, é para isso que nós estamos aqui, para cultuar ao nosso Deus. Então, ainda não podemos sequer apertar a mão das pessoas, né, Cleomir? A não ser o dos familiares, né, que já estão em casa. Então, nós queremos dizer para você que você se sinta abraçado, né? E nós vamos entoar agora um louvor, retos caminhos, retos caminhos. Nós vamos nos alegrar e celebrar esta comunhão, mesmo sem apertar as mãos, por enquanto, mas vamos chegar lá, a coisa está caminhando, né? Em nome do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Convido a igreja a ficar em pé. Faz-me, Senhor, dentro do teu plano estar, da tua vontade não quero desviar. Se a tua mão não for comigo, jamais quero ir. Tu és Deus sem mim, mas eu sem ti não sou ninguém. Em teus retos caminhos eu quero prosseguir, sustentado por ti, jamais irei fraquejar. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol te guia minha direção. Em teus retos caminhos eu quero prosseguir, sustentado por ti, jamais irei fraquejar. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol te guia minha direção. Faz-me, Senhor, dentro do teu plano estar, da tua vontade não quero desviar. Se a tua mão não for comigo, jamais quero ir. Tu és Deus sem mim, mas eu sem ti não sou ninguém. Em teus retos caminhos eu quero prosseguir, sustentado por ti, jamais irei fraquejar. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol te guia minha direção. Em teus retos caminhos eu quero prosseguir, sustentado por ti, jamais irei fraquejar. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol te guia minha direção. Quando parece que tudo é solidão, meu futuro, os meus sonhos estão no teu coração. Pode o mundo inteiro me abandonar, o meu Deus sempre comigo estará. Em teus retos caminhos eu quero prosseguir, sustentado por ti, jamais irei fraquejar. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol te guia minha direção. Em teus retos caminhos eu quero prosseguir, sustentado por ti, jamais irei fraquejar. Tua luz me orienta, teu poder me
adorando o Senhor. Tu és digno de todo louvor. De todo louvor, Senhor, em tua presença, para sempre eu quero estar. O meu coração deseja de todo se entregar a ti somente. Quero adorar. Quão grande és tu, quão grande és tu. És o poderoso Rei, mas vieste em mim reinar. Quão grande és tu. Quão grande és tu, tudo que há em mim quer te louvar. Tu és digno de todo louvor, Senhor, em tua presença. Pra sempre eu quero estar. O meu coração deseja de todo se entregar a ti somente. Eu quero adorar. Quão grande és tu, quão grande és tu. És o poderoso Rei, mas vieste em mim reinar. Quão grande és tu, quão grande és tu. Tudo que há em mim quer te louvar. Tudo que há em mim quer te louvar. Amém. Meus amados irmãos, boa noite a todos e todas, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo de número 29. Nós vamos estar lendo dos versos 10 até o verso de número 19. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, dos versos 10 até os versos de número 19. Assentados como estamos e com toda reverência, nós vamos fazer a leitura desse texto. Diz assim a palavra de Deus: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltas por chefe sobre todos.
riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos com todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agrada. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver que com alegria o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhes o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Até aqui, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Oremos. Pai querido, nos colocamos na tua presença, sabendo que o Senhor tem recebido o nosso culto, nossas palavras de louvor e de oração até este momento, e que agora nós te cultuaremos, ó Pai, dando plena atenção à tua palavra, abrindo o coração e não apenas os ouvidos, ó Pai querido, nos dispondo a acolher aquilo que o Senhor tem a falar conosco, a internalizar essa verdade e a colocar em prática, Senhor, no nosso dia a dia. Portanto, te pedimos, fala conosco, ó Pai, ilumina a nossa mente, nos dá entendimento da tua verdade, que o teu Espírito poderosamente, Senhor, nos agracie com a bênção da iluminação. Assim, ó Pai, pedimos a tua poderosa ministração essa noite, nas mentes e nos corações da tua igreja, e que o Senhor manifeste a sua vontade por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Alguns dias, irmãos, no mês passado, na reunião de oração dos homens, que antecedeu a reunião de ontem, nós nos sentamos ali na casa do nosso irmão Viana, e conversamos um pouco acerca desse texto, que tem essa oração modelar, essa oração paradigmática de Davi. A oração, certamente, irmãos, é uma das mais indesculpáveis negligências da nossa geração. Uma geração da imagem, uma geração ativista, uma geração que trabalha 30 horas por dia, uma geração que dá 2 expedientes no trabalho e um terceiro na faculdade, e entre meia-noite e 6 da manhã dá para fazer um bocado de trabalho acadêmico ainda. Então, é uma geração que se ocupa demais, que tem uma agenda plenamente preenchida. É claro que isso tem também muitas consequências, né? Esse excesso de trabalho, de estudo, de compromissos, essa agenda toda corrida trouxe para nós uma série de implicações psicossomáticas, né, de doenças no corpo e na mente, e por que não dizer, está se falando tanto nisso, né, também na alma, né, se fala hoje do burnout como sendo um esgotamento, né, físico, psíquico e espiritual também, que tem inclusive atingido até muitos pastores, ativistas, que perderam uma dimensão muito importante da sua vida devocional, da sua vida ministerial, que é a dimensão contemplativa. Um pastor americano que escreve voltado para pastores, o seu texto, é um pastor de pastores. Ele escreveu um livro intitulado O Pastor Contemplativo. E nesse livro, ele trata dessa dificuldade que nós temos hoje de avaliarmos como bons pastores aqueles pastores que são considerados pastores contemplativos. Em um outro livro dele, ele fala do pastor desnecessário.
E o pastor desnecessário é justamente o contemplativo. Geralmente nós privilegiamos, né, o ativismo, né, a operosidade, nós privilegiamos esse tempo, toda essa questão. E às vezes, irmãos, até na nossa vida cotidiana, como cristãos, nós desenvolvemos uma agenda de ativismo religioso também, e essa dimensão da contemplação vai perecendo. Nós fomos, de alguma forma, contaminado pelo que os sociólogos chamam de o The American Way of Life, que é o estilo de vida americano. E uma das principais marcas do estilo de vida americano é o pragmatismo. Eles não se interessam por conhecimentos estéreis que não levam a nada. Isso serve para quê? É a pergunta. Isso dá certo? Não é verdade? Então, enquanto eles não entenderam que a psicologia podia servir para produzir atletas de alto rendimento e soldados destemidos e preparados para enfrentar qualquer peleja, administrando o estresse, a ansiedade e o medo, surgindo lá um tipo de psicologia funcional, a psicologia não se tornou tão celebrada como é hoje nos Estados Unidos. E nós trouxemos esse pragmatismo da cultura americana, e eu não estou dizendo que ele é totalmente ruim, ele é bom em alguns aspectos, existe a possibilidade de um pragmatismo consagrado, mas nós trouxemos isso também para a nossa vida espiritual. Eu e a minha esposa participamos de uma comunidade que, lá no começo da nossa caminhada, no dia em que na reunião de oração não acontecesse algum sinal extraordinário, né, uma profecia, uma cura, alguma coisa dessa natureza, era que os irmãos saíam do culto com aquela sensação de que a reunião de oração não tinha sido uma bênção, porque nada tinha acontecido de imediato em resposta às orações. Essa coisa um tanto quanto utilitária, que a oração tem que produzir um efeito imediato, tem que produzir um resultado instantâneo, e a gente canta a música, né, daquele cantor ali das Minas Gerais, famosa, e dizemos com toda a força, hoje o meu milagre vai chegar. André Valadão, né? Porque a gente é imediatista, além de ser pragmatista. Então, pragmatismo é essa oração por resultados imediatos. E o que acontece com isso? Nós perguntamos, essa oração funciona, ela dá certo? E a gente quase nunca pergunta, essa oração está certa, ela está adequada, ela está em sintonia com a vontade de Deus, ela está em sintonia com aquilo que Deus nos fala acerca da oração? Então, esse pragmatismo, de alguma forma, ele é danoso, ele é pai do utilitarismo que coisifica as pessoas e transforma em meios ou recursos baratos, né, para serem manipulados tantas vezes pelas instituições, inclusive as instituições religiosas, e também esse utilitarismo que é filho do pragmatismo entrou na nossa vida espiritual e nós geralmente oramos para obter bênçãos temporais da parte de Deus, o que tem sido disseminado pela famigerada teologia da libertação, que é defendida por praticamente todos os nossos teleevangelistas. Alguns, inclusive, negam que sejam adeptos da teologia da prosperidade. Você passa mais 5 minutos assistindo e ele pratica e fala e exorta o povo a certas coisas que o enquadram justamente nessa famigerada teologia. Então ela tem colocado Deus a serviço do homem, né? Ela tem transformado Deus, né, se isso fosse possível, eu estou falando aqui apenas no campo da retórica, no serviçal das pessoas, porque ela quer um resultado imediato. Então a oração de Davi, que é a oração que nós temos diante de nós, é uma oração, irmãos, paradigmática, modelar, e que ela se apresenta para nós, crentes do século 21, cristãos contemporâneos, como uma oração na qual nós podemos nos inspirar para fazer as nossas orações. E eu gostaria, então, de chamar a sua atenção para os aspectos que nós encontramos nessa oração. Porque, irmãos, qual é a principal bênção da oração?
É isso que nós devemos nos perguntar. Principal bênção da oração é o momento especial de comunhão com Deus. Não tem bênção maior do que você parar e se conectar pela fé em oração a Deus e estar na presença dEle em comunhão. Nada, meus irmãos, é mais precioso do que isso. Amém? Nenhuma cura é mais preciosa do que a comunhão com Deus. Nenhuma bênção de natureza material é mais preciosa do que a comunhão com Deus. Nenhuma outra coisa que nós possamos adquirir de Deus nesta terra é mais preciosa do que a gloriosa presença de Deus em nossa vida e a nossa conexão com Ele pela oração. Então, tantas vezes isso tem sido esquecido, e por isso essas orações funcionalistas que menosprezam a riqueza desse momento de estar na presença de Deus em oração. O texto que nós lemos, meus amados irmãos, está inserido no momento da história do povo de Israel que antecede a proclamação de Salomão como rei de Israel. Davi fora impedido de erigir um templo ao Senhor, porque ele fora um homem de batalhas, ele fora um guerreiro, um homem destro na peleja, e ele tinha então as suas mãos sujas de muito sangue, né? Então ele foi impedido, né? Um dos motivos bíblicos apresentados para que ele não pudesse erigir o templo, mas Deus diz para ele que é o filho dele quem vai ter o privilégio de construir esta casa ao nome do Senhor. Então Davi mobiliza toda a comunidade. Ele não teria o privilégio de construir o templo, mas ele prepara todo o necessário para que o seu filho execute a obra. E no momento que o povo traz todas as oferendas e apresenta diante de Davi e das autoridades do povo de Israel, Davi, ao ver toda aquela mobilização de Deus no coração do seu povo, manifestada em forma de voluntariedade, de liberalidade, de abnegação, de entrega total ao serviço de Deus, aí Davi se derrama em oração. Então eu queria chamar a sua atenção sobre o que nós podemos aprender aqui, princípios importantíssimos para a nossa vida de oração. Então, quais são as características dessa oração de Davi? Primeiro, uma oração marcada por adoração. Ele diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação, pregando toda a congregação, dizendo: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Verso 11: teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade. Veja que aqui ele está só reconhecendo os atributos de Deus, porque teu é tudo quanto há nos céus e há na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exalta por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer, e a tudo dá força. Veja, meus amados irmãos, que Davi, diante de toda a congregação, nessa provisão para a construção do templo que seria erigido ao nome do Senhor, se derrama em louvor na sua oração, em adoração ao Deus, seu Senhor, o Deus que provera o seu povo de recursos suficientes para que agora, liberalmente, eles construíssem a casa de Deus com aqueles provimentos. Veja, meus amados irmãos, que Davi, antes de qualquer coisa, ele se coloca em contemplação. E ele contempla a beleza do Senhor nos atributos inimitáveis do Senhor. Ele não está fazendo isso para encher linguiça, como dizem alguns, para tornar a oração mais longa, para dizer que passou 2 horas orando. Mas ele para contemplar pela fé a beleza de Deus, os atributos de Deus, as perfeições do Senhor. Davi contempla a beleza do Senhor em seus atributos inimitáveis, aos quais ele faz referência: a eternidade de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, a honra de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus. Orações pragmáticas perdem a bênção dessa contemplação.
Quando o Salmo nos diz que nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade, nós devemos entender que isso deve acontecer também em nossos momentos de orações, quando nós, antes de pedirmos qualquer coisa, antes de levarmos a Deus as nossas causas, antes de apresentarmos a Deus as nossas dores, antes de nós colocarmos diante de Deus a vida das outras pessoas com quem nós estamos nos relacionando e que estão sofrendo, e nós estamos solidários com elas, antes de tudo, nós devemos parar um pouco diante de Deus e adorá-lo na contemplação, pela fé, da sua beleza expressa em seus atributos. Se nós olharmos a oração do Pai Nosso, oração que o próprio Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, ela tem 6 pedidos. E os 3 primeiros pedidos da oração do Pai Nosso dizem respeito à glória de Deus. Somente os 3 últimos pedidos dizem respeito às necessidades humanas. Veja que a oração de Davi está em plena conexão com a oração que Jesus ensina. Que o Pai Nosso vai dizer: Pai Nosso que estais no céu, chama Deus para perto, chama de Pai, mas não deixa de ressaltar que Ele é o Pai Celestial, que Ele é o Altíssimo. Santificado seja o teu nome, reconhecendo a santidade do nome de Deus e a necessidade de que esse nome seja santificado em nós e através de nós. Venha o teu reino, Senhor, reconhecendo que Deus é o soberano que reina sobre tudo, e pede que esse reino se estenda sobre todos os corações. Seja feita a tua vontade. E reconhece que a vontade do Senhor é a melhor, ela é perfeita, como diz o apóstolo Paulo, ela é boa, agradável e perfeita. Veja que a própria oração do Pai Nosso, ela começa com a exaltação de Deus, ela começa falando da glória de Deus, ela começa reconhecendo a grandeza de Deus, o senhorio de Deus, a soberania de Deus. E só então é que vem o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E só então é que vem e perdoa os nossos pecados. E só então é que vem o livra-nos do mal, que são os 3 pedidos seguintes. Então Davi, antes de qualquer pedido, antes de qualquer manifestação das necessidades do povo diante de Deus, antes de qualquer súplica que ele possa fazer a Deus, e é legítimo que nós façamos as nossas súplicas ao Senhor, ele se derrama em adoração. Depois, irmãos, nós vemos que é uma oração marcada por gratidão. Verso de número 13, ele diz: agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Uma oração, meus amados irmãos, que antes mesmo de pedir qualquer coisa, adora, que antes de fazer qualquer súplica, contempla aquilo que Deus já tem feito e agradece por isso. Olha, quando as nossas orações são marcadas apenas pela petição, quando tudo que nós entendemos por oração se resume a súplica, a pedido diante de Deus, nós deixamos, meus amados irmãos, de desenvolver um coração grato, porque é no momento em que nós paramos para agradecer que nós somos surpreendidos por quantas coisas Deus já tem feito a nosso favor. Há um hino no nosso cenário, acho que é o hino de número 63, a gente estava fazendo essa observação lá na reflexão, que ele diz assim: conte as bênçãos, dize a quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conte as bênçãos, dize-as quantas são. Se colocar diante de Deus, adorar a Deus, contemplar sua beleza, reconhecer sua grandeza, seu poder, sua eternidade, mas também parar diante dele com o coração agradecido. E mesmo que você tenha tanta coisa para pedir, mesmo que você tenha um problema urgente para apresentar, diga: Senhor, obrigado.
E não faça isso com pressa. Espere que o Espírito Santo vai trazer à sua mente todas as pequenas, grandes bênçãos do cotidiano que Deus tem derramado sobre a sua vida. Amém? Todas as pequenas, grandes bênçãos do cotidiano que Deus tem manifestado amoravelmente, providencialmente, graciosamente, misericordiosamente sobre a sua vida. Comece agradecendo pelas bênçãos principais, as bênçãos de natureza espiritual, pelo perdão dos pecados, pela habitação do Espírito em seu coração, pela dádiva graciosa da vida eterna. E agradeça pelo pão cotidiano. Mais de 20 milhões de pessoas nesse país estão em situação de risco alimentar e nós temos que orar por elas. E mais que isso, temos que ser instrumentos da providência de Deus na vida dessas pessoas, a partir daquilo que Deus tem nos dado. E não é porque nós temos um pouco e outros não têm nada que nós vamos agradecer, mas entender que o pão de cada dia que está na nossa mesa, que sustenta a nossa família, que alimenta estes corpos, que são templo e morada do Espírito Santo, é providência amorável de Deus para nós e nós devemos agradecer ao Senhor. Então, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por acolheres a minha oração. Obrigado, meu Deus, por me aceitarem no teu caminho de salvação. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, pela saúde, pela oportunidade de trabalhar, de sustentar a minha casa. Obrigado, meu Deus. Essa gratidão, irmãos, vai edificar a nossa fé, porque quando nós contemplamos cada livramento, cada providência, cada intervenção de Deus na história da nossa vida, a gente vai, como diria um certo pregador, a gente deveria caminhar de joelhos depois disso. Andar de joelhos em terna e eterna gratidão por aquilo que Deus já fez, por aquilo que Deus está fazendo e por aquilo que Deus certamente vai fazer nas nossas vidas. Amém? Por aquilo que Deus certamente vai fazer nas nossas vidas. Ainda, meus irmãos, a oração de Davi é marcada por profunda humildade. Ao mesmo tempo que ele reconhece a grandeza de Deus, e o irmão comentou isso ali na nossa discussão, lá no sítio do irmão Viana, nós imediatamente tomamos consciência da nossa condição humilde, da nossa pequenez. Então aí nos versos 14 e 15, o salmista Davi manifesta esse espírito de contrição e de humildade que nós devemos ter em nossas orações diante de Deus. Ele diz, porque quem sou eu? Veja só, ele exalta Deus e o coloca no mais alto patamar, isso é apenas um reconhecimento do que Deus efetivamente é, e agora ele olha para si, quem sou eu? Quem é o meu povo? E ele olha também para a condição do seu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti, das tuas mãos nós tudo te damos, porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Veja que ele exalta a eternidade de Deus e fala da transitoriedade agora da vida humana. Ele fala do eterno poder de Deus e de sua providência e reconhece que eles, tudo que estão dando a Deus, vem da própria mão de Deus. Não há nada que nós tenhamos que seja absolutamente, inerentemente nosso para que nós possamos oferecer a Deus. E então ele se coloca diante de Deus em oração súplice, que é uma oração instante e humilde. Isso vai contra, meus amados irmãos, uma famigerada teologia, que é a teologia da confissão positiva, que diz que nós temos que determinar aquilo que Deus tem que fazer. Isso é chamado de ousadia espiritual. E eu considero que já é muita ousadia nós sequer levantarmos as nossas vozes a Deus, acessarmos o trono da sua graça, e nós só fazemos isso por causa da graça de Cristo, por causa da nossa fé nele. Uma famosa pregadora aqui do Brasil, que hoje é apóstola, ela disse que os milagres acontecem quando ela libera o poder do Espírito Santo.
e que nós temos que decretar ou determinar aquilo que nós queremos que Deus faça. Então Deus sai da condição de Senhor e passa para a condição de servo. Um hino do grupo Logos, chamado Conteúdo, ele diz que o verdadeiro evangelho exalta Deus. Quem antes era servo, agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser, marcando hora para acontecer. É desse jeito que está acontecendo tantas vezes nos círculos evangélicos massificados pela cultura gospel, em que Deus é tirado desse lugar de soberano, centrado no trono, todo-poderoso, ao qual nós devemos nos curvar humildemente diante dele, acessando a ele somente pela graça de Cristo, e o tornamos o serviçal. Então Davi se coloca na atitude correta diante de Deus. É o rei que reconhece que nada é sem o Senhor e que tudo que tem vem dele, e portanto não existe outra atitude na oração mais correta do que a atitude de humildade. De estarmos diante do Senhor com a plena consciência de que nós somos pó, com a plena consciência de que nós somos pecadores, com a plena consciência de que nós não somos merecedores, nem das bênçãos temporais, que dirá das espirituais. E tomado dessa consciência, nós só podemos ter humildade. Nós não estamos diante de Deus clamando algo, por algo a que tenhamos direito. Como disse o presbítero Aristarco no ato de contrição, se a gente disser para Deus, Senhor, me dá o que é de direito, nós estamos perdidos. Porque o salário do pecado é a morte. É como se a gente estivesse dizendo, Senhor, paga o salário a que eu tenho direito. Todos pereceríamos, fisicamente, espiritualmente e eternamente. Então nós não temos direito às bênçãos de Deus. Não é uma questão de direito, né? Diferente de um famoso televangelista numa entrevista para Marília Gabriela, porque o nome dele saiu na Forbes como um dos mais ricos do Brasil, então ele foi lá dar uma satisfação. Ele disse que Deus trabalha com um sistema de recompensa. Olha que coisa. É um Deus de barganha, é um Deus de troca, é o Deus que se deixa negociar, ser objeto das barganhas humanas, porque o ser humano tem o que barganhar com Deus. Olha que absurdo. E a teologia da graça vai pelo ralo. Davi está aqui completamente imbuído dessa teologia da graça. Essa coisa de que Antigo Testamento só tem lei e graça só tem no Novo Testamento, isso é uma teologia equivocada. Deus é o Deus da graça no Antigo e no Novo Testamento, irmãos. E Davi está aqui diante de Deus, manifestando a plena consciência da graça de Deus, a plena consciência do seu estado miserável diante de Deus. E ele ora humildemente, reconhecendo a sua pequenez diante do Deus Todo-Poderoso, e clama nessa atitude de humildade, e é dessa forma que Deus vai nos abençoar, porque Deus resiste aos soberbos. Diz o apóstolo Pedro, primeira carta, capítulo 5, mas concede a sua graça aos humildes. No Salmo, o próprio Davi vai dizer que há um coração contrito e quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Não existe atitude mais correta para nos colocarmos diante de Deus do que uma atitude de humildade, seja em qualquer coisa que nós venhamos a nos dirigir a Deus para rogar por ela. Porque se temos consciência de que somos pecadores, se temos consciência de que não somos merecedores, a arrogância não cabe na oração. Disfarçada de uma ousadia espiritual, disfarçada de uma ousadia de fé, não cabe diante de Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Então Ele concede a sua graça aos humildes, e Davi, que vai dizer isso no Salmo, pratica isso aqui agora, se humilhando diante de Deus. Ainda, meus irmãos, é uma oração marcada por sincera consagração a Deus. Versos 16 e 17, Senhor nosso Deus, toda essa abundância
que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Verso 17. Só um minuto, irmãos. Eu estou quase cego para ler na Bíblia, eu boto aqui no Kindle uma letra maior. Verso 17. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Uma oração também, meus irmãos, marcada por adoração, marcada por gratidão, marcada por humilhação e marcada por consagração. Nós podemos dizer que a oração cristã, ela tem pelo menos 6 elementos, que a gente pode encontrar praticamente todos no Pai Nosso. Que é um elemento de adoração, quando nós exaltamos a Deus, um elemento de confissão, quando nós reconhecemos os nossos pecados, um elemento de petição, quando nós pedimos aquilo que nós estamos precisando diante de Deus. Tem o elemento da gratidão, que nós já falamos, que é um quarto elemento. Tem o elemento da intercessão, que é quando a gente pede pelas outras pessoas. E tem um elemento que é quase completamente ausente nas nossas orações, que é o elemento da consagração. Que é quando nós, em oração, nos oferecemos a Deus tudo que temos e somos. Davi, nessa oração, está celebrando diante de Deus o fato de que ele deu voluntariamente a Deus, de que o povo colocou tudo ali naquele altar voluntariamente, que agora ele está fazendo uma oração, consagrando tudo que foi arrecadado para a construção do templo e colocando diante de Deus. Senhor, nós voluntariamente estamos te entregando, te consagrando todas essas coisas para serem usadas nesta casa que será erigida ao teu nome, para a glória do teu nome. A oração, meus amados irmãos, também tem que ter esse elemento de consagração, quando nós que clamamos pelo pão nosso, dizemos para Deus assim: Senhor, toma minha vida. Dispõe de mim, eu coloco a minha dispensa ao teu serviço para ser instrumento da tua providência na vida daquele que não tem pão. É no momento de consagração, irmãos, que o coração de quem tem se converte ao coração de quem não tem, porque entrega tudo ao Senhor. O momento que nós geralmente chamamos aqui de ofertório, né? Tecnicamente, na liturgia, a gente chama de ato de consagração. Porque não é só a consagração de haveres materiais, é a consagração da vida inteira. É terminar de ouvir a palavra e de ver a glória de Deus expressa na sua palavra e dizer como o profeta Isaías no capítulo 6, lá da sua profecia: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É colocar a nossa vida à disposição de Deus. Davi está dizendo: Senhor, tudo recebemos de ti e tudo nós estamos te dando. Na oração nós oferecemos a Deus o que há de melhor em nós, irmãos. E o que há de melhor em nós, pasmem, vem de Deus. Diferentemente do que diz uma famosa música evangélica, de um famoso cantor evangélico, que o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus já veio, foi Jesus que morreu na cruz e nos deu tudo que nós não poderíamos adquirir de outra maneira. E a nossa resposta de gratidão a Deus deve ser também um ato de consagração da nossa vida a Deus. Tudo, Senhor, que recebemos de Ti, nós colocamos no Teu altar. A oferta, o dízimo que nós colocamos no gasofilácio deve ser apenas o símbolo da entrega maior da nossa própria vida. Senhor, eu te consagro a minha agenda. Oh, coisa difícil nesses tempos, né? Os crentes consagraram a agenda para Deus. Irmão, vamos participar da reunião de oração da UPH, eu não tenho tempo. Da reunião de oração da SAF, eu não tenho tempo. Irmão, para a escola dominical, eu não tenho tempo. Olha, o culto está acontecendo presencialmente de novo, vamos para a igreja, eu estou sem tempo.
E o tempo para Deus vai sendo o resto, o que sobrar na agenda. Quando eu já estou moído de tanto trabalhar, de tanto estudar, de tanto malhar, se sobrar alguma coisa desse ser humano maltrapilho, então eu vou consagrar a Deus. Então as nossas orações, irmãos, devem também ser marcadas pela consagração. Senhor, toma minha vida, dispõe da minha agenda, dispõe dos meus recursos materiais, dispõe dos meus conhecimentos, das minhas habilidades profissionais. Senhor, usa tudo para a tua glória, usa tudo para sinalizar o teu amor para as pessoas, usa tudo, Senhor, para a expansão do teu reino. Consagrar, dar. Não só pedir, como uma sanguessuga da música do grupo Fruto Sagrado, que diz que a sanguessuga tem 2 filhas, né? Que é dar, e esse dar não para, é dar, e dá mais dar, e só pedindo, e nunca chega o momento de parar diante de Deus em gratidão e em consagração e dizer: Senhor, eis-me aqui ao teu dispor. Eis-me aqui para te servir, eis-me aqui para te adorar, eis-me aqui, Senhor, para colaborar nos trabalhos da tua casa, eis-me aqui, Senhor, para colaborar nas lides do teu reino, eis-me aqui, Senhor, toma minha vida. Porque entregar a vida a Jesus Cristo, meus amados irmãos, essa consagração inicial deve ser marcada por um estilo de vida de consagração permanente a Deus. Fomos consagrados a Deus no dia que nos convertemos, e essa consagração tem que se manifestar todo dia, nas pequenas, grandes entregas. Eu e um dos presbíteros aqui da igreja fomos a uma reunião de conselho lá em Crateús, e nós ficamos hospedados na casa de um irmão, onde todos os bens dele tinham um adesivo: pertence ao Senhor Jesus, foi Deus que me deu. Eram muitas frases. E às vezes a gente está na rua e vê aquela guerrinha de adesivo, né? Este carro pertence ao Senhor Jesus, né? Eu fico imaginando o vizinho aperreado que não tem carro, batendo lá 1 da manhã, Jesus está pedindo o carro dele para levar a minha esposa no hospital, que ela não está bem. Eu fico pensando como é isso, se nós não estamos consagrando as nossas vidas a Deus de maneira adequada, e a gente diz: foi Deus quem me deu. Ou então tem a mais famosa, né? Deus é fiel. É só em carro mais sofisticado, eu nunca vi num Fusca, mas deve ter alguém aí que se sinta agraciado com a fidelidade de Deus, andando num Fusquinha maravilhoso como aquele que a gente ia evangelizar lá no Trairi. Deus é fiel. A vontade que eu tenho de fazer é ir lá e colar um outro adesivo. E você? O que você tem oferecido ao Senhor? O que você tem consagrado a Deus do seu tempo? O que você tem consagrado a Deus dos seus haveres? Que você tem consagrado a Deus dos seus conhecimentos, das suas habilidades, dos seus dons, dos seus talentos, que você tem consagrado a Deus. Davi está diante de Deus, até agora ele não fez um pedido. Prestaram atenção? Essa oração longa não tem ainda um pedido. Adora, agradece, se humilha e consagra. É tudo teu, Senhor. Colocar a vida no altar de Deus. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, Romanos capítulo 12, verso 1, pelas misericórdias de Deus, olha o que Paulo está dizendo, por todas as manifestações da misericórdia de Deus na vossa vida, eu estou rogando a vocês. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que maravilha. Paulo diz: eu rogo, irmãos, que vocês consagrem toda a vossa vida ao Senhor.
Quanta dificuldade nós temos aqui na igreja, irmãos, às vezes de formar os nossos pequenos grupos, porque não tem alguém que tenha um pouquinho de tempo para tirar e liderar uma reunião de 1 horinha só por semana. Ou de abrir a casa 1 horinha só por semana para receber os irmãos para o estudo bíblico. Ou de tirar um tempinho ali no final de semana para fazer o curso preparatório, para evangelizar, porque a nossa proposta de evangelização urbana é através dos pequenos grupos. E às vezes alguém chega, pastor, e a igreja não evangeliza não? Qual é o projeto evangelístico da igreja? São os pequenos grupos, irmãos. Porque com pequeno grupo a gente entra em condomínio, com pequeno grupo a gente entra naquelas casas com um portãozão elevado de 5 metros e uma cerca elétrica, porque o pequeno grupo ele é evangelismo relacional. Mas falta líder para pequeno grupo. Falta gente que possa vir fazer uma capacitação de pequeno grupo. Faltam pessoas que estejam dispostas a gastar um tempinho estudando a Bíblia para conduzir uma reunião de pequeno grupo, para divulgar para os membros do pequeno grupo, para ir na vizinhança e distribuir um folheto e convidar para a reunião do pequeno grupo. Para compartilhar, para fazer o transbordo da graça de Deus, do amor de Deus, da providência de Deus, do evangelho de Deus na vida de outras pessoas. Porque se eu creio, como diz Paulo, eu sei que os irmãos creem, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nós não podemos ficar aqui assentados confortavelmente, sabendo que tem tanta gente precisando ouvir esse evangelho que liberta, que transforma, que salva. Então eis-me aqui, Senhor, para pregar o teu evangelho. Eis-me aqui, Senhor, para servir nos ministérios, departamentos da tua casa. Eis-me aqui, meu Deus. Também, irmãos, nós encontramos ainda na oração de Davi, uma oração marcada pela priorização de bênçãos espirituais. Aqui está o momento em que Davi faz pedidos a Deus. Ele faz pelo menos 3 pedidos, é aqui que nós vamos encerrar a nossa reflexão. Ele diz: Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ele se reporta a Deus aqui como Deus da aliança, que é. Quando ele chama Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele lembra que Deus tem uma aliança com o seu povo e que ele e o seu povo estão aliançados com Deus. Ele diz, primeiro pedido, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Segundo pedido, inclina o coração para contigo. Inclina ali o coração para contigo. Terceiro pedido, verso 19. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Quantos pedidos por bênção material? Nenhum. Quantos pedidos por questões meramente temporais? Nenhum. Não que seja errado, não é errado. Não que eu não possa pedir pelo pão de cada dia. Não que alguém que esteja enfermo não possa pedir pela cura. Não que alguém que tenha um parente que esteja sofrendo, enfermo, possa interceder e clamar por ele, pedindo que o Senhor venha abençoar. Mas aqui, nesses pedidos finais, Davi não pede por si, Davi não pede pelo seu trono, Davi não pede por questões suas pessoais. Ele se coloca diante de Deus em petição, intercedendo pelo povo e exercendo o sacerdócio da própria casa, intercedendo pelo seu filho. Ele diz, conserva no coração a disposição de voluntariamente, liberal e alegremente servir ao Senhor. Deus, não permita que o teu povo perca esse primeiro amor que está no coração deles, que os levaram a consagrar tudo isso para construir a tua casa. Conserva no coração desse povo, Senhor, essa chama avivada de compromisso com a tua obra e com o teu serviço. É o primeiro pedido, conserva-lhes o coração liberal, o coração voluntarioso, o coração disposto a servir. Que o teu povo se mantenha assim, Senhor, motivado para fazer o teu trabalho aqui na terra, para contribuir com a tua obra. Depois ele diz, inclina-lhes o coração para ti, inclina o coração deles para ti, ó Deus. E é muito interessante que ele faz isso imediatamente
após pedir que o povo continue motivado a servir a Deus. Porque não dá para ficar servindo a Deus, irmãos, desconectado de Deus, com o coração distante de Deus. Compartilhei com os irmãos, na casa do irmão Viana, que eu fui convidado por uma igreja no Piauí, para um congresso da igreja intitulado Igrejas Inclusivas. E o tema era realmente a inclusão das pessoas com deficiência, com necessidades especiais na comunidade cristã. E eu fui convidado, naturalmente, não por ser um eloquente pregador, mas por ser uma das pessoas que operam no contexto da igreja e que também tem uma deficiência física, mas que exerce o pastorado, que exerce o meu ministério e que continuo servindo a Deus a despeito das minhas limitações. Fui convidado um pastor lá do Paraná, que tinha um trabalho com mais de 200 pessoas, que ele chamava de pessoas invisuais, que eram as pessoas cegas, que não tinham vista. E a igreja lá tinha cerca de 8 pastores cegos, consagrados ao ministério pastoral, para pastorear os outros invisuais. E eu estou contando essa história para chegar ao lema que a igreja adotou naquele ano, que era: melhor que trabalhar para Deus é trabalhar com Deus. Porque se envolver na obra de Deus, irmãos, sem estar envolvido com o Deus da obra, é uma coisa muito perigosa. Se envolver na obra de Deus, sem estar envolvido com o Deus da obra, é tão perigoso que você pode sair decepcionado, você pode sair machucado, você pode sair ferido, você pode sair vacinado contra a vida ministerial e eclesiástica. Para servir a Deus é preciso estar envolvido com Deus. Antes de fazer uma obra para Deus, é preciso que Deus faça uma obra do nosso coração. Antes de fazer uma obra para Deus, antes de ser obreiro de Deus, é preciso ser obra de Deus primeiro. É preciso que Deus trabalhe no nosso coração. Então Davi ora: Senhor, conserva o teu povo comprometido com a tua causa, com a tua obra. Mas, Senhor, inclina o coração desse povo para ti. Que esse povo esteja, Senhor, envolvido contigo. Que esse povo possa estar envolvido, Senhor, contigo, que és o Senhor da obra, para que eles então possam fazer adequadamente, voluntariamente, com satisfação, com consagração, com abnegação, com liberalidade, esse povo possa fazer a tua obra. Nós estávamos aqui um dia, culto de oração e doutrina, sem dar nomes, e um dos nossos irmãos, na hora que a gente sentou para orar, começou a organizar algumas coisas, já se preparando para quando a igreja fosse fechada, né? E eu vi aquele movimento e chamei o irmão e disse: sente aqui, porque senão daqui a pouco você não vai ter motivação para fechar uma janela dessa, você vai achar que está sendo explorado. Senta aqui para orar um pouco com a gente, porque senão daqui a pouco você não vai ter essa satisfação que eu vejo que você tem de estar servindo a Deus. Então você ora primeiro, depois você vai fazer esse serviço. E tem que ser assim, irmãos. Terceiro pedido de Davi, ele exerce o sacerdócio do selar, dizendo: dá coração íntegro a seu filho, para que guarde, no sentido de observar, de obedecer a tua palavra, para que guarde os teus estatutos, né, diz o texto, para que guarde os teus testemunhos, para que guarde os teus mandamentos, fazendo tudo de acordo com o que o Senhor quer para edificar uma casa ao seu nome. Diz: dá coração íntegro. Veja que antes de pedir sucesso ministerial, antes de pedir que ele tenha êxito na obra que ele ia empreender, Davi pede a Deus que dê ao seu filho um coração íntegro, que dê ao seu filho um coração disposto a guardar os mandamentos de Deus. Veja, meus amados irmãos, que há uma priorização de causas espirituais. Conserva esse povo aquecido no ministério.
Inclina o coração desse povo para ti, Senhor. E dá ao meu filho, Senhor, um coração íntegro, um coração disposto a obedecer. Só assim ele seria um bom rei. Só assim ele vai executar com maestria esse desafio que está diante dele, que é a construção do templo. O famoso templo de Salomão, né, que tem até uma réplica aqui no Brasil, né, na tentativa de judaizar a nossa fé, o que é um erro também gravíssimo, a judaização da fé cristã. Davi está lá clamando pela sua casa. Como é que você tem orado pelos seus filhos? Às vezes, como nós temos orado pelos nossos filhos, né? A gente quer filhos doutores, mas às vezes não nos preocupamos se eles são indoutos na palavra de Deus, se eles não conhecem a palavra, se eles não têm a palavra no coração, se eles não obedecem a palavra. Davi está pedindo: dá ao meu filho, Senhor, um coração íntegro, um coração disposto a obedecer a tua palavra. E aí não é errado pedir, ajuda ele, Senhor, na sua vida acadêmica, ajuda ele, Senhor, na sua vida profissional, ajuda ele, Senhor, na sua vida afetiva, ajuda ele, Senhor, nas outras áreas da sua vida, mas não esquecer o que é a prioridade. Então a oração de Davi, irmãos, nos coloca diante de um paradigma para as nossas vidas de oração. E nós que estamos enfrentando esse tempo de pandemia, eu não quero enfrentar um tempo desse sem estar entregando a minha vida, da minha família, das pessoas com quem eu convivo e de todos, né, diante de Deus em oração. Porque quando nós estamos orando regularmente, a gente está sempre mais preparado para enfrentar essas adversidades. O problema é que muitas vezes a nossa oração é uma oração desconectada. É uma oração que não se encaixa naquilo que diz Clemente de Alexandria, que orar é manter a companhia com Deus. E Davi revela essa sua conexão com Deus, fazendo essa oração paradigmática, marcada por adoração. E a pergunta é: você tem tirado um tempo especial nas suas orações para contemplar Deus na beleza da sua santidade e adorá-lo? Para ter um momento especial ali, contemplando ao Senhor e gozando da comunhão de Deus? Você tem parado, irmãos, para agradecer quantas bênçãos Deus tem derramado na sua vida, bênçãos temporais e bênçãos espirituais? Você tem se humilhado na presença do Senhor? Segundo as Crônicas 7,14 diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, se humilhar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, se colocando diante de Deus com humildade. Você tem consagrado a sua vida a Deus, seu tempo, sua agenda, seus talentos, seus tesouros. Por fim, nos seus pedidos, qual é a prioridade? Peça por todas as suas necessidades, mas você tem contemplado as causas espirituais, as causas do reino de Deus, como causas prioritárias em suas orações? Você tem orado para que esta igreja esteja avivada, para que esta igreja, nesse avivamento, adore a Deus fervorosamente, essa igreja se torne uma igreja orante, essa igreja se torne uma igreja evangelística, comprometida com a palavra, doutrinada? Você tem orado nesse sentido? Que Deus nos abençoe. E que a gente aqui, inspirado pelo exemplo de Davi, que está na palavra, e o apóstolo Paulo diz que tudo quanto está escrito, por exemplo, nosso está escrito, possa desafiar a nós, a adequarmos a nossa vida de oração, a essa oração paradigmática que nós encontramos na palavra de Deus. Devemos orar sempre, como diz o apóstolo Paulo, orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17, mas não orar de qualquer jeito, né? Vamos orar do jeito que o Senhor nos ensina na sua palavra. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos, nesse instante, fazer uma oração de consagração. Olha aí que coisa boa. Fazer uma oração de consagração. Nós vamos servir a Deus agora com os nossos dízimos e ofertas, mas não só com isso. Talvez alguns de nós aqui não tenhamos nada para colocar no gasofilácio, mas nós ainda temos tanta coisa para consagrar a Deus. Nós ainda temos tanta coisa para dedicar ao Senhor no seu altar. Coisas que não cabem nesse gasofilácio, como a sua vida, como o seu tempo, como seus talentos, seus tesouros. Então vamos fazer uma oração consagrando a Deus enquanto o ministério de louvor se aproxima, e logo em seguida nós estaremos
nos entregando totalmente em consagração ao nosso Deus. Esse é um momento muito importante também para alguém que ainda não tomou a sua decisão de entregar a sua vida a Jesus. É essa hora, a hora da consagração. Você entrega a sua vida a Cristo em arrependimento, em confissão verdadeira, e o Senhor, certamente, por sua graça, por sua misericórdia, de acordo com a sua soberana vontade, vai acolher você, vai restaurar, vai libertar, vai curar. Essa é a hora também de quem está afastado, de quem se desviou e saiu da casa de Deus, de quem se desviou aqui dentro da casa de Deus, que às vezes a pessoa pode estar desviada de Deus, dentro da casa de Deus, desencontrada dela. É a hora também de reconsagrar o Senhor, de se reconciliar. Faça isso agora. É a hora também de você que abandonou a sua vida ministerial, dizer: Senhor, eu vou retomar a minha vida. Eu não vou enterrar meus talentos, eu não vou enterrar os meus dons. A grande oportunidade de você consagrar isso a Deus agora também. Hora de você consagrar a agenda. Senhor, eu vou voltar a frequentar a doutrina, vou voltar para a escola dominical, eu vou converter minha agenda. Pai santo e bendito, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estar na Tua casa essa noite, de poder louvar o Teu nome, exaltar-te, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor há de fazer. E em resposta de gratidão por tudo, Pai, pela Tua palavra que acabamos de ouvir, nós colocamos agora, não apenas nesse gasofilácio, mas diante do Teu altar, do Teu trono de graça, toda a nossa vida, Senhor, tudo que somos, tudo que temos, nosso tempo, talentos e tesouros, ó Pai, nós colocamos no Teu altar. Especialmente, Senhor, nós oramos pelas vidas que estão sendo consagradas ao Senhor agora. Por aqueles que estão entregando sua vida a Ti pela primeira vez agora, atendendo o chamado eficaz do Teu Espírito por meio da palavra, Senhor. Aqueles que estão, ó Pai querido, se reconciliando por esta palavra da reconciliação que é o Teu Evangelho, Pai querido. Te peço, Pai, por todos esses que estão hoje também reconsagrando sua vida para se dedicar aos ministérios também na Tua casa, que o Senhor possa, nesse momento, receber tudo que nós colocamos em consagração no Teu altar, como oferta agradável, Senhor, de cheiro suave diante de Ti. É a nossa oração, é a nossa oferenda ao Senhor. Recebe-nos e a tudo que somos e temos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Sirvamos então, irmãos, ao Senhor. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de Ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar
recebe o meu louvor, é de coração. Ó Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estar na tua casa essa noite e de te adorar por meio de orações, louvores, do acolhimento da tua palavra, da consagração do que somos e temos. Que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, nos dê uma noite de sono reparador e uma semana abençoada, Senhor, na tua presença. Te pedimos por todos aqueles que estão enfermos, por aqueles que têm parentes que estão enfermos, por aqueles que estão desempregados, ó Pai querido, por aqueles que estão passando por outros tipos de aflição. Que o Senhor estenda a sua graça e, de acordo com a sua vontade, possa dispensar ao seu povo bênçãos temporais e espirituais. Nós assim te oramos, ó Pai, te agradecemos por tudo e por receberes o nosso culto em o nome e por amor de teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Recebei a bênção, irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. O povo do Senhor diz amém.